Olá, senhores estudantes, dando continuidade aqui à disciplina de Física Geral e Experimental para o curso de Ciências Biológicas, nós damos aqui início ao nosso próximo capítulo, que nós chamamos de capítulo 3, que é o estudo das ondas, o que é o som, e fazer uma introdução à chamada acústica, né, ou bioacústica, que é a parte da comunicação entre os seres vivos, como ela se procede, né? Então, veja lá, né? O estudo basicamente é o seguinte: para você transmitir uma informação, né, seja de um ponto a outro, ou de um sistema de coleta de dados para outro, por exemplo, você faz isso, por exemplo, através de ondas. Ondas são maneiras de você transmitir informação de um lugar a outro. Que tipo de informação que a gente pretende transmitir do ponto de vista da física? Essa transferência de informação se faz através de um transporte. Um transporte, no caso de energia. Então, eu posso, por exemplo, perturbar a superfície da água de um lado, jogando uma pedrinha, por exemplo, e a pedra forneceu para aquela porção de água uma quantidade de energia mecânica. Nós já vimos nas aulas anteriores, no capítulo anterior. Né? E essa energia transmitida para a água é capaz de fazer com que a superfície da água fique oscilando para cima e para baixo. E não só isso. Essa oscilação é transmitida para as moléculas vizinhas e esse efeito de sobe e desce da água vai se deslocando ao longo do tempo. Então nós dizemos que essa energia que a pedrinha forneceu para essa superfície da água está se propagando através da própria superfície da água. Então, isso pode significar uma informação que está sendo transmitida de um ponto, que é o impacto da pedra na água, e do outro lado. Então, quando eu vejo aquelas ondas formando, eu posso identificar como uma informação dizendo, olha, houve um impacto sobre a superfície da água realizado, por exemplo, por uma pedra. Então, transmitir informação pode se dar através de ondas. Só que o que a onda, na verdade, está transportando é energia. Tá? O ato de transportar energia sem necessariamente transportar matéria, né, que é a gente diz que é o efeito das ondas. Ondas é um comportamento na natureza. Onda não é uma entidade física real, como a gente pode dizer propriamente dito, como a gente faz, por exemplo, para a matéria. O átomo é uma entidade física real, que está bem localizada. Agora, ondas é um comportamento. O movimento de oscilação da superfície da água, no exemplo da pedra que eu dei, é que nós chamamos de onda. E nesse exemplo, é uma onda transversal. Uma onda que o movimento de oscilação dela acontece numa direção, que é para cima e para baixo, por exemplo, só que o seu deslocamento, a sua propagação acontece perpendicular a essa oscilação, que é o movimento de ir para frente, né, das ondas. Então a gente diz que isso é uma onda transversal, por exemplo. Tá? Tem outras maneiras de você transmitir energia de um ponto a outro sem que haja deslocamento de matéria na mesma direção em que a energia se propaga, que é, no caso, os movimentos longitudinais, que é o movimento de uma mola sendo comprimida e depois distendida, comprimida e distendida. As partículas que constituem a mola ficam se deslocando, mas como ela fica toda hora voltando para o mesmo ponto, então é como se na prática o deslocamento resultante fosse sempre zero num determinado ciclo, né, de intervalos de tempo. Então, sempre no mesmo período de oscilação da mola, parece que ela sempre recompõe as suas posições originais. Então, aí a gente diz que esse é um movimento longitudinal, que é para a propagação da energia. Tá? A mola, ao empurrar um objeto, ela transmite energia para frente, e quando ela comprime, ela está recebendo energia desse meio. E aí, esse movimento oscilatório, a gente chama de movimento ondulado. É ondular também, só que é uma onda longitudinal. Porque o sentido em que as partículas da mola se deslocam para fazer a oscilação é a mesma direção da onda. Então, o deslocamento fica igual à direção de oscilação. Ok? Então, esse é um efeito chamado de propriedade chamada ondas. Podemos dizer então que ondas são os tipos de perturbação ou distúrbios, no caso, transmitidos através do vácuo ou de um meio material. Como dei exemplo aqui da gota da pedra na água, é exemplo de produzir uma oscilação na água. Então é uma onda material que foi produzida ali. O som, por exemplo, é uma onda longitudinal, porque as pregas vocais da nossa garganta, ela consegue, por exemplo, empurrar o ar para frente e para trás, e aí esse movimento faz com que o ar fique se deslocando no espaço, sempre as partículas se juntando e depois se afastando. Se juntando e afastando, e se deslocando na mesma direção em que elas se comprimem e se expandem. E aí você tem um exemplo do exemplo das molinhas, né, que vai contraindo e expandindo. Essa compressão e expansão do ar numa determinada frequência, num determinado ritmo, é o que faz a gente perceber o chamado som.
Tá? Por exemplo, se você tem o ar comprimindo e expandindo 550 vezes por segundo, nós dizemos que isso você está ouvindo a nota Lá do instrumento musical, por exemplo. Tá? E aí poderia pensar em outras frequências conhecidas aí, tanto na música quanto de sons que a gente produz. Né? O som da voz humana tem um conjunto de frequências determinado, né? É uma grande variedade, mas é um conjunto finito de possibilidades de frequências que você caracteriza a voz humana. Depois você tem o som, por exemplo, do latido de um cachorro, o miar de um gato, né? E assim por diante. Então você tem esses exemplos desses tipos de ondas sendo produzidas nesses casos, né? Aqui a gente diz que existe uma variedade muito grande de ondas. Por exemplo, as ondas do mar é um exemplo de onda, que o movimento de oscilação de sobe e desce das águas é o exemplo que eu dei da pedra sendo jogada na água. No caso das ondas do mar, a produção delas é feita pelo arraste mesmo, né? O movimento do ar sobre a superfície da água no mar, a grandes distâncias e em grandes áreas, faz com que a água seja deslocada aos poucos e aquele movimento de sobe e desce começa a acontecer e aí você tem a formação das ondas no mar, que podem chegar à praia, que é a costa, né, por exemplo, e você vê aquele efeito da água se aproximando, se afastando, subindo e descendo essencialmente. Então aí temos esse exemplo no caso das ondas do mar, temos as ondas numa corda, que é o exemplo de vibrar uma corda de um violão, por exemplo, né, ou a brincadeira de você ficar brincando com uma corda mesmo de tecido, né, oscilando para cima e para baixo. Numa mola também, a mola comprimindo e expandindo, isso é um exemplo de onda. E é no caso, na onda do mar seria uma onda transversal, porque a água fica subindo e descendo no mar, mas o seu deslocamento é para frente. Então ela é uma onda transversal. As ondas numa corda também. A corda fica oscilando numa direção, para cima e para baixo, mas a propagação da onda é para frente. Então é um exemplo de onda transversal também. As ondas numa mola, a mola comprime e expande, então agora não, agora é uma onda longitudinal, porque a mola fica comprimindo e expandindo. Claro que uma mola eu também posso fazer um movimento transversal, que ela ficaria oscilando também na mesma direção, na direção transversal à sua propagação. Temos as ondas sonoras, propriamente dito, que tem esse efeito de compressão e expansão do ar. Temos as ondas eletromagnéticas, que elas têm capacidade de se propagar, por exemplo, no vácuo, sem a presença da matéria. Todas essas outras ondas que eu dei foram exemplos de ondas materiais. No caso das ondas eletromagnéticas, elas sim podem se propagar no vácuo, né? Ela é oscilações de campos elétrico e magnéticos combinados. Tá? A combinação desses dois campos oscilantes no espaço, eles podem se propagar. Então, a luz do Sol, por exemplo, é um exemplo de onda eletromagnética. Ela é produzida lá na superfície do Sol, por exemplo, na região do Sol, e ela pode se deslocar até a Terra, caminhando numa região sem matéria nenhuma, né? Completamente no vácuo, por exemplo. Tá? Essas ondas podem diferir em muitos aspectos, a gente diz aqui, mas todas têm uma mesma característica. Elas transportam energia de um ponto a outro. Tá? Essa é uma característica das ondas. E cada tipo de onda, né, pode ser caracterizada pela oscilação e uma ou mais, ou várias, né, no caso, né, ou as variáveis físicas que se propagam através do espaço. Tá? Um tipo especial de ondas são as eletromagnéticas. Nelas, as variáveis físicas que oscilam são os vetores, campo elétrico e campo magnético, como havia citado aqui, por exemplo. Né? Olha, umas curiosidades aqui em relação a dados. Né? Os olhos são receptores especiais que detectam as ondas eletromagnéticas, com comprimentos de ondas entre 4.000 e 7.000 angstrom. Angstrom é a unidade de medida que corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. Esse é o significado de um angstrom, que é a unidade na escala atômica, né, que a gente costuma utilizar. Então, 4.000 angstrom corresponderia a 4 nanômetros, né, nanômetros, até 7 nanômetros, que seria, no caso, o comprimento da luz visível, aquela que o olho capta e transforma na imagem e leva a consciência nessa imagem. Né? Então, veremos mais detalhes, né, sobre essas relações adiante. Né? Bom, nas ondas sonoras, né, a variável física que sofre oscilação é a pressão, no caso, ou densidade do meio. Tá? A densidade do meio aumenta ou diminui, aumenta ou diminui. Que é as partículas do ar se concentrando ou se afastando, se concentrando ou se afastando. Então aqui os ouvidos, né, constituem receptores especiais de ondas sonoras, com frequências entre 20 a 20.000 Hz, ou seja, variações de pressão no ar que acontecem 20 vezes por segundo até 20.000 vezes por segundo, o ouvido humano interpreta isso como som. Frequências menores que 20 vezes por segundo, a oscilação da pressão, o ouvido humano não capta como som, talvez outros animais façam isso, e também acima de 20.000 Hz. Tá?
Então, crianças assim, né, entre as faixas etárias pequena e até 5, 6 anos, conseguem ouvir perfeitamente essa faixa de 20 a 20 mil hertz. Conforme o tempo vai passando e o envelhecimento vai chegando para a gente, né, já com 20 anos de idade, 25 anos de idade, já começa a diminuir essa faixa de frequência que nós precisamos ouvir. Altas frequências começa a ficar mais difícil, porque seria exigido um ouvido mais refinado, né, para você ouvir. Então aí com 16, 17 mil hertz você já começa a não ouvir mais, né, a partir daí, acima desses valores, né. E conforme vai ficando mais velho, a tendência é que a gente ouça frequências tendendo à região do mais grave e não mais os agudos, tá? O agudo é um som mais refinado, né? Uma agulha caindo, né? É um som mais agudo, né? O tinir, né? De um sino de igreja, por exemplo, e assim por diante. E sons mais graves são aqueles onde você tem os sons do rugido dos animais, por exemplo, né? Então, ouvir o rugido de animal ainda é muito importante, mesmo quando você estiver velhinho, né? Porque seria você fugir do predador, né? Se você perceber a presença do predador pelo rugido, você pudesse fugir. Então, isso é uma necessidade para a vida toda. Agora, sons refinados, agudos e bem produzidos, esse não é uma necessidade para a vida toda, né? Vamos dizer assim, né? A capacidade, mesmo que haja perdas, você tem algum tipo de prejuízo, mas não a ponto de impedir a sua sobrevivência. Então, seria nesse sentido, talvez, que a natureza trabalhe essas coisas, né? Bem, então, os tipos de ondas que nós vimos ali, mais adiante, atendem essas relações, né? Do ponto de vista delas serem ondas mecânicas e ondas não mecânicas. Tá? As ondas não mecânicas foram exemplos de ondas eletromagnéticas que nós vimos há pouco. E ondas mecânicas foi exemplo da onda sonora, que é a oscilação de um meio material, a matéria oscilando de alguma maneira. A oscilação das ondas das águas no mar, você chama de ondas do mar. A oscilação da pressão no ar, você chama de som, por exemplo. E assim por diante. Tá? Então, esse tipo de relações são os tipos de ondas que nós temos. Podemos classificar as ondas pela maneira como elas se deslocam no espaço e em relação à sua oscilação, que são as chamadas ondas transversais, onde a perturbação ela é perpendicular à direção de propagação da onda, essa é uma característica, e as ondas longitudinais, que a direção de perturbação é a mesma da propagação das ondas, tá? Que é o exemplo da mola que eu tinha dado, né? Ou no caso das ondas sonoras. Tá? Bem, esses são alguns dos aspectos que nós temos envolvendo aqui. E as ondas ainda podem ser classificadas como ondas progressivas, aquelas que vão avançando em relação à direção de observação que você está vendo. Cada partícula do meio vibra com a mesma amplitude, esse é um exemplo de ondas progressivas. Então, o tempo que uma onda leva para uma partícula leva para subir e descer, que é uma oscilação, é o mesmo tempo que ela se desloca para frente, né, numa direção. Então, cada partícula do meio vibra com a mesma amplitude, tá bom? Aí você caracteriza uma onda progressiva, como o exemplo das ondas do mar, a onda de vibração numa corda, ou mesmo numa mola, de diferentes maneiras. Ou ondas estacionárias, que todos os pontos do meio oscilam com a mesma frequência, mas a amplitude e uma função de posição do ponto, tá certo? Porque a onda fica como as ondas estacionárias são aquelas que batem num obstáculo e elas começam a refletir. Então essas ondas que refletem, que batem no obstáculo e começam a refletir, faz com que ondas tenham ondas indo e ondas voltando, né? E essa combinação dessas duas ondas forma as ondas estacionárias, tá? Então esse efeito vai ocorrer também aqui, como vocês podem ver nessas ilustrações, né? Então alguém oscilando uma corda, primeiro uma corda totalmente esticada, quando a pessoa começa a oscilar a corda para cima, você produz um pulso, isso é chamado de pulso, esse efeito da corda subir. Tá? Isso só é possível porque a corda, querendo ou não, oferece uma elasticidade. Então o meio material só pode propagar uma onda se ele for elástico. Se não tiver nenhuma elasticidade, fosse um corpo perfeitamente rígido, não seria possível fazer a oscilação dele. Tá bom? Então, esse é um aspecto importante aqui. Então, aqui no caso você tem uma onda oscilante para cima e para baixo. Então aqui um pulso, por exemplo, feito nessa fotografia, né? Aí esse pulso se deslocando para a direita, no nosso ponto de vista, com uma certa velocidade. Aí esse pulso vai elevando as outras partículas vizinhas, né? Porque a corda não pode ficar esticando de forma indefinida, né? Ela não vai esticar para sempre, né? Então chega uma hora que chega no limite de extensão da corda. Então aí as partículas que estão atrás começam a relaxar, elas começam a voltar para suas posições originais, e as vizinhas mais adiante é que começam a se elevar para a corda manter a sua de extensão sempre na constante, vamos dizer assim, né? E aí essa propagação do pulso vai ocorrer. Quando encontra um obstáculo, né, veja o efeito que dá, né? Fica aquela extensão, a mão da pessoa vai para baixo para completar o ciclo de oscilação, então você tem um pulso para baixo, um pulso para cima. Então essa composição dos pulsos forma uma onda, que é um ciclo completo, né, de sobe e desce.
e o pulso vai se propagando ao longo da corda, conforme você vê aqui, tá vendo? Aí o pessoal volta a elevar a corda para cima para completar o ciclo, e aí você vai vendo essa oscilação ocorrendo e o pulso se deslocando cada vez mais para a direita. Quando se completa um ciclo, por exemplo, aqui você vê que um determinado ponto da corda estava, por exemplo, descendo, né? Porque o pulso tinha sido feito para baixo no momento inicial aqui, tá vendo? E aí a corda foi para baixo. Então, esse pulso da corda estava, por exemplo, descendo. Esse ponto mais baixo parou de descer e a corda, esses pontos começam a subir de novo. Esse ponto é um ponto de subida da corda, que ela vai se elevar aqui para reproduzir essa cena mais para frente. Aqui é o ponto mais alto, que a corda para de subir, e aí você vê a corda descendo de novo até esse ponto aqui. Esse ponto se comporta igual a este daqui, onde eu estou com o mouse. Esse ponto estava descendo da corda, e esse ponto também está descendo. Então a gente diz que entre esse ponto e esse forma uma distância que é chamada comprimento de onda. Poderia escolher outro ponto como referência. Está vendo esse ponto mais alto aqui, onde eu estou com o mouse agora? Ele é o ponto de subida, é o ponto mais alto da corda. E esse aqui é o ponto mais baixo, e aqui volta a ser o ponto mais alto de novo, que tem a mesma amplitude que esse. Então essa aqui também poderia ser a distância, que é o comprimento da onda, tá certo? Poderia ser representado também. Que é igual tá fazendo aqui na figura de baixo, tá vendo? Se eu pegar o ponto mais alto da corda e o próximo ponto mais alto, também determina essa distância como sendo o mesmo comprimento de onda que foi determinado aqui. Pegando o ponto intermediário e o outro ponto intermediário, esse ponto estava descendo e esse ponto também está descendo. Então, eu sempre pego a menor distância entre dois pontos da corda que estão fazendo o mesmo comportamento. Então, este ponto, por exemplo, a menor distância entre esse ponto e o próximo que está com o mesmo comportamento é esse, que é esse ponto está descendo e esse também está descendo. Ou eu posso determinar o comprimento da onda como sendo o ponto mais alto da corda e o ponto mais alto próximo ao ponto mais alto aqui, porque é o ponto máximo de subida. Ou eu também posso fazer através do ponto mais baixo, entre um ponto e o próximo mais baixo, que aí seria também medir o comprimento de onda. E qualquer outro ponto intermediário também poderia fazer, tá certo? Esse ponto que está a uma distância, sei lá, de 0,5 centímetros do eixo de frequência. Aí aqui seria também o mesmo ponto, aí você poderia determinar o comprimento da onda aqui. Tá? Então, na verdade, você tem diferentes pontos de referência. Claro que 3 deles são mais fáceis de identificar. São as cristas da onda, que é o ponto mais alto, para determinar o comprimento da onda, ou os vales das ondas, que são os pontos mais baixos, ou esse ponto de intersecção aqui no eixo de referência que você coloca para ver a vibração da corda. Tá? Outros pontos dão mais trabalho e, dependendo da circunstância, pode ser que seja a melhor maneira de medir. Então, aqui está um exemplo de oscilação de uma corda com uma onda transversal. No exemplo de uma oscilação, por exemplo, no caso de uma mola, que eu posso a mão empurrando para frente e para trás, comprimindo e distendendo a mola. Então, nesse exemplo aqui, a onda significa a concentração dos elos da mola e o afastamento deles. Está vendo que os elos, o efeito de concentrar elos e afastar está se deslocando no espaço, tá vendo? Os elos concentrados aqui, passado um certo tempo, essa parte da mola relaxa, e aí a parte que fica comprimida é mais para frente, tá vendo? E aí isso vai se repetindo. A pessoa produz uma nova concentração de elos da mola, e aquele elo anterior, aquele elo que foi produzido antes, continua se propagando até fazer a reflexão, né? Que aí bate aqui na frente e começa a refletir de volta. Esse é um exemplo de ondas longitudinais, tá vendo? A direção de oscilação é na mesma direção de propagação da onda. E aqui no caso da corda, a onda é transversal, porque a direção da oscilação é perpendicular à propagação da onda. A onda está indo para a direita, mas a oscilação é para cima e para baixo. Ok? Então tá aí os dois exemplos de ondas, sendo as transversais e as ondas longitudinais, né? Pelo chamado princípio da superposição, que é uma maneira que a gente tem de observar que ocorre quando duas ou mais ondas se cruzam numa mesma região do espaço, a resposta que a gente tem para esse tipo de pergunta, né, para essa questão, é dado pelo princípio da superposição, segundo a qual a perturbação resultante devido ao cruzamento das ondas é a soma algébrica das perturbações de cada onda individual. E esse princípio é válido por todos os tipos de ondas, né? Então, o efeito aqui da combinação de duas ou mais ondas numa dado ponto do espaço é chamado de forma geral de interferência. E esse é um fenômeno característico e exclusivo do movimento ondulatório. Então, as interferências podem ser construtiva, que é soma-se as amplitudes individuais de cada onda, ou destrutivas, que é subtrai-se as amplitudes individuais de cada onda. Então, esse princípio que a gente observa é o seguinte: naquele exemplo que estava na figura acima das ondas sendo refletidas, ou mesmo quando eu produzo 2 ou 3 pulsos, né, desde que o pulso que eu produza antes, né, seja mais lento em termos de velocidade do que o pulso que eu vou produzir depois, né, a rapidez tem que ser maior
para que os pulsos se alcancem, né? Então veja esse exemplo aqui, né? Eu oscilo uma corda, por exemplo, com o primeiro pulso que foi realizado aqui com essa amplitude. E essa amplitude, vamos supor que são duas pessoas, uma de cada lado. A pessoa de um lado faz o pulso na corda com mais intensidade que a outra. E aí, esse pulso tem maior amplitude, que é mais alto, tá vendo? E se deslocando, por exemplo, da direita para a esquerda com uma certa velocidade. A outra pessoa faz um pulso com menor intensidade, então a amplitude é menor, mas a amplitude faz um pulso que é da esquerda para a direita. Com certeza esses pulsos vão se encontrar em algum momento. Né? Mesmo que a pessoa produza um único pulso, ou seja, uma única vibração na mão, e a outra também, ou se as pessoas ficam fazendo repetidos movimentos na corda, que aí produzem ondas completas ao longo dessa trajetória. Uma hora esses dois pulsos vão se encontrar. E qual que é a ideia? A ideia é que quando esses pulsos se encontrarem, você tem esse efeito aqui, tá vendo? Eles vão se aproximando e eles vão interferindo no outro. Então, o fenômeno de interferência é um fenômeno exclusivo das ondas. Então isso é muito importante a gente ter noção em mente. Aí esses pulsos vão se misturando, tá vendo? Porque esse primeiro pulso está fazendo essas partículas tentar se elevar aqui numa certa amplitude, e aqui outro pulso está fazendo numa amplitude diferente. Como as duas estão a favor, né, de fazer as partículas da corda irem na mesma direção e no mesmo sentido, então a tendência é de somar essas amplitudes. Aí, primeiro elas se misturam completamente, e nessa hora você produz um pulso que é a soma dos dois. Tá vendo aqui, ó? Aqui está o pulso imaginário antigo, aqui está o pulso também da esquerda para a direita, que era o pulso menor, aqui está o pulso maior, aqui está o pulso resultante. O pulso verdadeiro que você está vendo nessa cena é o pulso maior aqui que está desenhado. Porque esses outros dois é apenas para você ter uma ideia de que é a mistura desses outros dois. Né? Só que a mistura, na verdade, forma o pulso maior aqui. Né? É aquela história do leite com chocolate, né? Você pode imaginar que existe o leite, existe o chocolate, mas o que você está vendo é a mistura, aquela cor amarronzada, claro. Né? Então, o que você está vendo é a mistura, não o leite separado do chocolate. Tá? Esse tipo de raciocínio que você usa aqui. Então, aqui é só uma imaginação, né, do pulso ainda existindo, né, o pulso de menor amplitude, o pulso de maior amplitude também existindo, mas na verdade o pulso resultante, verdadeiro, que está acontecendo é esse maiorzão aqui. Tá bom? E aí, só que depois que passa um certo tempo, esses pulsos eles voltam a se separar. Isso que é interessante, né? O fenômeno de interferência, ele acontece no momento em que as ondas se encontram. Mas depois, ó, o pulso menor continua caminhando para a direita, conforme ele já vinha desde o início, e o pulso maior continua caminhando para a esquerda. Ele se recompõe, tá vendo? Recompõe os pulsos. Eles são recriados, tá certo? Ah, eu posso falar em criar coisas aqui, professor, na física, né? Eu falo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não. Aqui sim, porque onda é comportamento. Comportamento é uma ação. A ação ela é criada. Agora, ou destruída, né? Você pode destruir uma ação. Mas, de qualquer forma, ela é um comportamento, não é uma entidade física real para você dizer que pode ser aniquilada na natureza. Sim, ondas podem ser construídas ou destruídas, não tem problema nenhum. Tá? E aí você tem a combinação dos dois pulsos independentes depois de novo. Então esse foi o efeito da interferência que ocorreu entre eles. Uma outra maneira de propagar os pulsos seria eles se deslocando, só que tá vendo, diametralmente oposto na sua formação. Esse pulso foi criado com o pulso para cima, ao mesmo tempo que esse daqui foi criado para cima também. Então aí a interferência foi construtiva entre os dois pulsos, fazendo a soma deles. Nesse exemplo, é um exemplo de também ondas que foram produzidas em sentidos opostos, só que essa foi produzida com pulso para cima e essa foi produzida com pulso para baixo. Então, na hora que houver um encontro nela, vai ter um momento que elas vão se encontrar perfeitamente e começa a ter uma interferência entre elas, só que agora é uma interferência destrutiva. Porque esse pulso da esquerda para a direita está tentando elevar as partículas da corda para cima. Só que esse pulso que está produzido da direita para a esquerda está tentando puxar os pontos para baixo. Então vai haver um enfrentamento entre o movimento produzido por esse pulso e por esse. Esse enfrentamento faz com que haja uma subtração de forças. E aí você tem que, se essas amplitudes tiverem o mesmo tamanho, forem iguais, né, nesse exemplo aqui, você vai ter uma interferência totalmente destrutiva. Ou seja, a corda nem vai para cima e nem vai para baixo. Ela, na verdade, vai ficar aqui na horizontal. Tá vendo? Então, ele nem subiu e nem desceu. Depois que passa um tempo, aí você vê que a onda foi completamente destruída, mas passado um tempo, volta a produzir. Aquele pulso que estava para baixo, se deslocando da direita para a esquerda, continua a sua viagem. E aquele pulso que estava para cima, né, e se deslocando da esquerda para a direita, veja só, ele continua a sua viagem também. Então você vê um momento a onda se destruir, mas depois a onda continua. E aí você tem esse movimento. Isso é um fenômeno muito consistente, porque
A energia envolvida no movimento da corda não pode desaparecer. Energia é uma entidade física real. Então a corda pode até um momento parar de vibrar, mas microscopicamente as partículas estão se concentrando cada vez mais aqui porque tem que armazenar a energia que foi fornecido pelas pessoas que deram um pulso aqui no lado esquerdo e no lado direito da corda. Então, nesses casos, a gente ainda tem a energia aqui. Por isso que a corda momentaneamente fica aqui, mas você pode ter certeza que se você olhar microscopicamente, esse ponto da corda, as partículas estão mais concentradas do que o resto dela. Porque a energia tem que ser armazenada de alguma forma. Se não está se armazenando em forma de energia cinética, que é o movimento de sobe e desce, tem que se armazenar em forma de energia potencial, que é a concentração das partículas num único ponto. Tá bom? Então aí depois ela se desloca e se propaga mais à frente, como a gente vê aqui. Tá? Então esses são dois exemplos. Ah, professor, se eu tiver um pulso, por exemplo, grande invertido do outro, aí vai ser uma subtração apenas. Aí o pulso maior vence em termos do sentido por que o pulso vai acontecer no momento da interferência dos dois, mas depois ele se recompõe de novo, cada um deles, e segue a sua viagem também. Tá bom? Bom, as ondas, né? Pensando em ondas estacionárias, que é aquelas que ficam confinadas numa região, que sofrendo o efeito da reflexão, como você tem aqui, ó. Alguém faz um pulso, sucessivos pulsos, e a corda fica oscilando para cima e para baixo. Encontra uma barreira que bloqueia a passagem da onda, e aí a onda começa a ser produzida no sentido inverso, né? Porque a energia, ou ela se concentra toda aqui para absorver toda a energia, a corda sofreria um grande aquecimento por conta disso, por exemplo, né? Ou ela empurraria algum objeto, né, para poder dissipar a energia. Como ela não consegue fazer isso, porque esse ponto está fixo, é um nó que você está realizando na corda, né, em relação a um ponto de referência, então aí a corda tem que inverter a oscilação e começar a fazer um movimento para cá de volta de reflexão. Isso é um exemplo de ondas estacionárias, que você pode medir o comprimento dela escolhendo um ponto de referência e o ponto mais próximo dela, a distância mais próxima do próximo ponto que faz a mesma coisa. Então esse ponto está fixado aqui, no movimento de subida, ele tende a subir, esse ponto aqui também tende a subir. Então é uma maneira de calcular o comprimento de onda, ou também aqui, tá vendo? O ponto mais alto e o ponto mais alto para o seguinte, ou o ponto mais baixo e o ponto mais baixo. São maneiras diferentes de medir o comprimento da onda. Então, esses são exemplos de ondas que a gente pode representar usando um modelo. O modelo mais comum de representar as ondas é o chamado ondas harmônico simples, né? Que são ondas que têm o formato de uma senoide, né? O formato da função seno na matemática. Então, ondas desse tipo são modelos bem simples da gente representar uma onda perfeita. Uma onda perfeita transversal. Okay? Uma onda senoidal, ou mesmo ondas cossenoidais também se caracterizam assim. Mas a senoidal é legal porque ela tem um ponto final zero, né? Para a definição do ponto de reflexão. Então, ondas desse tipo, a gente podemos associar essas ondas através de uma função matemática bem apropriada, que no caso é o exemplo da função senos. Né? Então, eu posso representar aqui um plano cartesiano, com o eixo x aqui na horizontal, apontando para a direita. Ele tem dimensões de comprimentos de onda. Né? Os valores do x não são valores quaisquer, é apenas os valores dos comprimentos de onda. E no eixo vertical, a gente vai ter também as amplitudes das ondas, tá? Representando. Então, aqui, esse aqui é um gráfico de configuração. A configuração da onda que você está vendo propriamente dito, tá? Então, nesse caso, essas ondas estão subindo e descendo, tá aqui, né? O movimento da corda. E eu posso associar aqui com ângulos, né? Com relação ao ciclo trigonométrico. Qual é o esquema que a gente vai representar aqui para o ciclo trigonométrico? Sempre que eu completo um comprimento de onda perfeito, completo, eu vou dizer que é como se eu tivesse dado uma volta numa circunferência. Eu vou fazer essa analogia. Com essa analogia, eu vou conseguir construir uma equação para descrever a onda. Então, a ideia de fazer essa analogia com o movimento circular é para a gente poder ter aqui uma onda, um movimento, né, uma onda associado ao movimento circular. Né? Porque o movimento circular é um movimento repetitivo. E uma onda também é um movimento repetitivo. Então, graças a essa periodicidade da onda, ou mesmo a periodicidade do movimento circular, nós podemos usar as equações que são usadas para o movimento circular para representar o movimento de uma onda. Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu completo um comprimento de onda inteiro, é como se eu desse uma volta completa numa circunferência. Só que essa circunferência não é uma circunferência qualquer que eu vou imaginar. Eu vou imaginar um círculo trigonométrico, onde eu represento o eixo vertical dele. Vamos pensar aqui no eixo vertical. Os valores das funções cosseno e no eixo horizontal os valores da função seno. E aí, dar uma volta completa significa 360 graus. E no caso, seria equivalente ao comprimento todo de uma onda.
Metade do comprimento da onda, então vai ser representar eu dar meia volta na circunferência, não uma volta completa, e sim a metade, que é 180 graus. E então isso seria metade do comprimento da onda, associado ao ângulo 180 graus, tá vendo? O comprimento todo seria 360 graus. Aqui no caso seria 3 quartos do comprimento da onda, corresponde ao ângulo de 270 graus, que é 3 quartos da circunferência, vale 270 graus. 1 quarto da circunferência, que é 1 quarto do comprimento da onda, que valeria ao ângulo de 90 graus, que seria aqui no caso a amplitude máxima da função seno. Né? Porque o seno de 90 graus é o valor vale 1, é o valor máximo. E no caso, 270 graus é menos 1 para o seno, né? Seno é menos 1 para 270 graus. E aí você tem o valor mínimo da onda. O valor zero corresponde a 180 graus aqui da onda, e 360 graus também é zero, e 0 graus também é zero para o valor do seno. Tá vendo? Então é uma associação interessantíssima para a gente fazer para associar o movimento de oscilação de uma corda com o movimento circular. Então veja só como eu posso escrever as equações envolvendo o movimento de uma onda, né? A descrição de uma onda. Então, deslocamento vertical, que eu vou representar aqui pelo y, de uma onda senoidal, em termos do ângulo θ, é descrito por, né? Então veja lá a equação que eu vou usar. A descrição do movimento na vertical, né, a direção y, vai ser igual à amplitude da onda vezes o seno do ângulo θ. Nós estamos associando aqui. Então, por exemplo, a amplitude da onda vai ser máxima quando o ângulo for 90 graus e 270 graus, que no caso é mínimo. Veja se é verdade. Seno de 90 vai dar 1, vai dar o valor de A, que é a amplitude máxima. Quando o seno for 270 graus, que é o valor mínimo, também o tamanho é A. Essa distância desse ponto da origem semicoordenadas até esse ponto mais baixo tem o mesmo tamanho do A, a amplitude. Tá? Então a amplitude da onda, quando o seno for 90 graus, é máxima. Vai ser o valor da posição da corda, né, do ponto da corda, vai ser o valor máximo, que é a sua amplitude. Tá? Como é um comprimento de onda lambda, corresponde a um ângulo θ de 360 graus, ou 2π radianos, né, que é em termos de ângulos, conforme mostra a figura ali, né, o deslocamento vertical y também pode ser escrito em função da distância x. Assim, ó, olha só que interessante, usando uma regra de proporcionalidade, a chamada regra de 3, né, que vai dizer assim, né, para um dado comprimento de onda, equivale a dar uma volta completa numa circunferência, 360 graus. Então, se eu der um certo percurso, um certo pedacinho do comprimento da onda, isso equivale também a um certo pedacinho da circunferência em termos de ângulo, um ângulo θ. Permitindo dizer que, ao mesmo tempo que o comprimento de onda é proporcional a 360 graus, bem como 360 graus é equivalente a 2π radianos, que é a unidade de medida para ângulos, conforme a gente viu, acho que na nossa primeira aula aqui do curso, tá? Quando eu mostrei a questão dos ângulos, vocês podem dar uma revisão lá. Dessa forma, se eu isolar o θ aqui nessa equação, né, que eu faço uma multiplicação cruzada, né, multiplico lambda pelo ângulo θ e multiplico x pelo 2π radianos, que é a volta completa, ou 360 graus. Isolo o ângulo θ na equação, fica então θ igual a 360 dividido por lambda vezes a posição que você realmente está observando a onda. Isso aí seria igual a 2π sobre lambda vezes x. Essa quantidade de 2π sobre lambda tem a ver com o comprimento da onda, que pode ser constante. Então aí a gente pode associar essa quantidade, né? Então substituindo-se o ângulo θ na fórmula dessa equação aqui, né? Temos lá que y, que é a amplitude é o tamanho da onda na direção transversal, o movimento de subida e descida da onda, uma onda transversal, seria igual à amplitude dela vezes o seno dessa quantidade, tá vendo? 360 graus dividido por lambda vezes a posição em que você está olhando a onda ali no eixo do sistema de coordenadas. Isso seria equivalente à amplitude da onda vezes seno de 2π sobre lambda vezes x. Tá? Fisicamente falando, a gente trabalha com essa unidade de 2π radianos porque ela tem dimensão de comprimento. Tá? O radiano, querendo ou não, ele tem a ver com o comprimento do arco, que é medido em metros, por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, pelo raio da circunferência, que também é medido em metros. A unidade vai embora, você chama só de radianos, mas ela está intimamente ligada com dimensão de comprimento. Então, graças a isso, é importantíssimo fazer na calculadora, né, que a gente for usar para calcular esses ângulos, não fazer em graus e sim em radianos, tá certo? Para poder ter o cálculo efetivamente. Então, na equação dada, a perturbação é nula, isto é, né, y é igual a zero, no ponto em que x vale zero, isso é verdade, né? E esse será o caso sempre considerado no texto, né? O que naturalmente
não implica perda de generalidade, tá? Então a gente sempre vai convencionar assim, né? Que quando a posição for zero, coloca a origem do sistema de coordenadas. É isso que ele quer dizer. Para indicar que quando o seno for do ângulo zero, corresponde ao zero aqui do sistema de coordenadas. Isso é conveniente só para a gente fazer a leitura, né? Para não ter que ficar tendo que calcular o deslocamento da onda do ponto de referência que você tem. Senão você vai ter que ficar toda hora subtraindo esse valor. Então, aí seria só um problema de tradução, né, do que você está fazendo, né, e não, efetivamente, a interpretação física que se deseja compreender. Então, vejamos um exemplo aqui com relação ao estudo de ondas, né? Vamos lá. Uma onda senoidal tem amplitude A igual a 1 centímetro e comprimento de onda lambda igual a 30 centímetros. Ele quer saber qual é o seu deslocamento vertical em x igual a 15 centímetros. Então, lá usando um plano cartesiano para a gente desenhar a onda e representá-la, como é que ela vai se comportar. Está aqui, ó, o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. Aqui, tá vendo a onda original? Essa linha mais escura, a linha em negrito, a linha contínua, né? Melhor falar. Então, essa linha contínua representa a onda. Eu posso medir o comprimento de onda olhando para as cristas dela, né? A crista e a próxima, por exemplo. Poderia ser outro ponto de referência, não tem problema nenhum. E aqui a linha tracejada representaria a onda que se deslocou no espaço, tá? Essa onda vai se deslocando aí depois de um certo tempo. Mas sempre com o eixo de referência como sendo o eixo horizontal. Veja, eu posso indicar qual é a posição da amplitude da onda quando ela foi produzida inicialmente. Então, a posição inicial seria aqui a velocidade da onda vezes o tempo em que você viu essa observação. Porque a onda, quando começa a ser produzida, leva um certo tempo para ela ter essa configuração que você está vendo aqui. Você espera essa configuração se formar, aí você anota o tempo que levou para você observar a crista da onda nesse ponto onde eu estou com o mouse agora. Então, quando você viu a crista da onda se formar aqui, quando a onda se completa até esse ponto, pelo menos, onde eu estou com o mouse agora, você tem agora, quando você vê essa crista se formar, você sabe que isso tem a ver com a velocidade da onda e o tempo que passou, tá ok? E aí, você tem, depois que o tempo continua passando, você vê essa crista mudando de posição, tá vendo? A essa posição e mais adiante ela vai aparecer aqui também. Tá vendo? Que são instantes de t associado ao movimento da onda. Quando você vê uma corda vibrando repetidas vezes, você vê isso aqui tudo misturado, tá? Aí você vê um efeito, né, como se fosse um efeito de ressonância da corda, né, como se a corda estivesse se multiplicando, né? Mas isso é um efeito que você tem nos olhos, né, porque você está captando as imagens num ritmo menor do que a produção delas, né? A corda está vibrando tão rápido que isso acontece mais do que 24 frames por segundo. E quando isso acontece, o olho humano não consegue mais distinguir o movimento da corda anterior e o movimento posterior. Então, o olho vai começar a enxergar várias cordas, né? A verdade é essa. Tá? Mas apesar de ser só uma. Bom, então a gente vê aqui que se com o decorrer do tempo, no caso, essa onda se propagar para a direita com velocidade v, após um certo tempo, t, a onda será percorrida por uma distância que significa velocidade vezes o tempo, que é uma onda, se a gente pensar no movimento uniforme, né? Então a onda está se propagando atendendo à equação do movimento uniforme, que seria a posição dela final menos a posição inicial dela, igual a velocidade vezes o tempo. Conforme a gente viu ali na figura, né? E portanto a equação da onda no instante t será, né? Uma onda senoidal seria então y igual, que y é a altura da onda, tá certo? No momento em que você está observando, na posição correspondente à posição x aqui. A amplitude da onda vezes seno, aí vem esse fator, 2π sobre lambda, que tem a ver com o movimento circular, a gente viu associado. E aqui seria a posição da onda, a posição futura da onda, leve em conta menos o deslocamento que ela realizou, tá certo? Que vai ser velocidade vezes o tempo. Aí vai me dar a verdadeira posição final da onda, tá ok? Quer dizer, a posição inicial em relação a ela, que seria a posição final x, menos a posição inicial, que eu chamaria de x0, por exemplo, né? Igual a velocidade vezes o tempo. Só que a posição x0 você define como zero, sempre marca como zero. Então você fica com essa diferença. Posição final da onda menos a velocidade vezes o tempo, vezes o quanto ela se deslocou. Isso te dá a referência do comprimento da onda propriamente dito. Tá bom? E no caso do período t de uma onda correspondente ao tempo necessário para que a onda percorra uma distância igual ao comprimento de onda, lambda, e é dado por, né? Período é aquele intervalo de tempo onde uma coisa se completa, tá? O movimento começa a repetir de novo. Então a gente diz que é o ciclo, né? Um ciclo de tempo é chamado período. No caso das ondas, o ciclo do tempo para a onda se formar é o seu comprimento dividido pela velocidade que ela desempenha, tá?
Essa aqui é uma relação universal, né, utilizada em física de uma maneira geral. Para qualquer ideia de período, sempre envolve para as ondas que o período da onda é igual ao comprimento dela dividido pela sua velocidade. Então, T aqui é uma onda senoidal e é também o tempo necessário para um ponto do meio completar um ciclo, tá? Como eu havia citado aqui para vocês no caso. Os desdobramentos envolvendo o período envolvem essas relações aqui, que é o conceito de frequência, que nós também já tratamos aqui no curso, né, quando estudamos as grandezas físicas lá nas aulas iniciais. Né? Então, frequência é igual ao inverso do período, porque frequência me diz quantas vezes algo acontece num certo intervalo de tempo. Tá? Então, frequência é justamente o conceito inverso do período. O período é o tempo que demora para que um ciclo aconteça apenas uma vez, e a frequência é o número de vezes que aquele ciclo acontece repetidas, né, ao longo de um determinado intervalo de tempo. Tá bom? E aqui a gente diz que é igual ao comprimento de onda. Se a gente for pensar aqui no caso, né, que a frequência ela é uma onda senoidal. A frequência, no caso de uma onda senoidal, é definida dessa forma, mas isso vale para qualquer formato de onda, tá? Para qualquer tipo de frequência, isso é universal. Que no caso aqui, ela é igual, né, ao número de comprimentos de onda que passam num ponto por unidade de tempo. Tá? E a sua, no caso, unidade, ela é o inverso da unidade do tempo. Tá bom? Então a gente tem isso que é o inverso do segundo, que a gente chama de hertz, no caso, né, a frequência. E aí a gente tem aqui que a frequência ela também é o número de oscilações ou ondas geradas por unidade de tempo. Então, substituindo aqui, no caso, essas equações, a gente tem lá, então, que podemos escrever que a velocidade de qualquer onda, atenção, velocidade de qualquer onda não está restrita a ondas senoidais. É igual ao comprimento da onda vezes a frequência que ela desempenha. Essa é uma relação bem geral que a gente tem na física, tá bom? Aqui, no caso, substituindo essa relação da equação aqui na equação da onda propriamente dita, que é o que dá o formato da onda propriamente dito, vai ser que a posição da amplitude da onda é igual à amplitude dela, vezes, no caso da onda senoidal, tem essa cara na equação. 2π vezes aí x sobre lambda, que é a posição final da onda sobre o incômodo, menos o tempo, né, que você observa, dividido pelo t. Veja que essa manipulação que a gente faz aqui algébrica, né, permitiu escrever dessa forma. Antes, lembra que estava escrito aqui? X menos velocidade da onda vezes o tempo. Só que eu posso escrever velocidade da onda com essa expressão, lambda vezes frequência. Aí, frequência é o inverso do período, tá aqui, você está vendo o inverso do período. O tempo continua aqui, que é o v vezes t. Só que aí eu posso pôr em evidência, né? O comprimento de onda eu passo dividindo aqui, ele fica velocidade dividido pelo comprimento de onda, que é a frequência, que é o que você está vendo aqui. Eu posso pôr em evidência, porque já tinha aqui lambda, né? Na expressão anterior. E aí, aí eu pego esse lambda e ponho aqui para dentro, aí eu consigo escrever dessa forma a expressão para a onda senoidal, no caso, né? Então define-se aqui o número de ondas K como o K, né, como sendo o número de comprimentos de onda lambda na distância 2π. Tá certo? Ou seja, ó, essa quantidade matemática a gente define aqui como sendo K, ou física, né? Seria igual a 2π significa dar uma volta numa circunferência. Mas também significa pegar o comprimento todo de uma onda. Se eu dividir pelo próprio comprimento da onda, isso me dá um número de ondas, que é o fator 2π aqui no caso. Como o movimento é repetitivo, eu posso ter 2π radianos, 3π radianos. Ou seja, eu posso dar 2, 3, 4, 5, infinitas voltas numa circunferência. Só que cada volta completa na circunferência significa que eu estou desenhando uma onda completa. Então, se eu der 10 voltas no ciclo trigonométrico, significa que eu desenhei 10 ondas, 10 comprimentos de onda. Então, esse significa o K. O K é o número de ondas que foram gerados num certo intervalo de tempo, por exemplo, né? Que alguém está vibrando uma corda, por exemplo. Ou simplesmente quantas ondas cabem no determinado intervalo de espaço. Então, por exemplo, se eu tenho uma onda com um comprimento de 10 centímetros, aí eu falo para você, eu pego uma corda de 1 metro, quantas ondas eu posso produzir dentro da corda? Aí eu vou falar que podem ser produzidas 10 ondas, cujo comprimento vale 10 centímetros. Porque aí 10 centímetros vezes 10 daria 100 centímetros, que é um comprimento de 1 metro. Então me diz quantas ondas cabem dentro, uma onda de certo tamanho cabe num certo intervalo de espaço. Tá? Bom, o número de período t, né, que a gente tem aqui, né, contido na distância de 2π, também é chamado de frequência angular, porque tem a ver com o movimento circular no ciclo trigonométrico, né, que está relacionado lá com a frequência f dessa forma aqui, né. Então, a frequência angular que eu vou representar por ômega vai ser igual a 2π, que é dar uma volta completa no ciclo trigonométrico, dividido pelo período da onda. Quanto tempo a onda demorou para se formar uma vez? E aí você tem a chamada frequência angular a partir daí, que também pode ser escrita assim, tá vendo? Frequência angular igual
a 2π vezes a frequência, tá? Frequência é diferente de frequência angular, apesar dos nomes serem parecidos. Frequência angular é quantas voltas eu dou no circuito cronométrico. E frequência é quantas vezes algo acontece repetidas vezes, né? Quantas repetições acontecem de um determinado evento na natureza, tá certo? No caso das ondas, seria quantas vezes a onda vai se repetindo na sua formação. Aí você tem a chamada frequência da onda. Tá bom? Bom, a equação de uma onda senoidal que progride, ou seja, que avança à frente sempre com a mesma forma, né? O formato dela é sempre preservado, para a direita, numa outra forma é obtida substituindo-se essas relações aqui, ó. Veja, se eu pegar aqui a equação da onda, né, que seria a posição da amplitude dela igual a amplitude da onda vezes seno, aí eu posso escrever assim, tá vendo? Com manipulações algébricas também a partir daqui. Que aí você vai escrever K significa 2π dividido pelo período, então tá aqui, 2π sobre lambda sobre o período corresponderia ao K, menos ômega, que seria a frequência, que significava essa relação aqui, 2π sobre período. Aqui era o K significa 2π sobre lambda, né? Eu apenas estou compactando a notação. Essa quantidade dentro do argumento da função seno, a gente chama de fase da onda, porque ela me diz o quanto que uma onda está deslocada da sua posição anterior, que você fez a observação. Que é você escolheu um intervalo de tempo de observação e você diz qual é a posição das ondas, qual é a posição dos pontos da corda, se for uma corda oscilando, por exemplo, em relação às posições que ela tinha anteriormente. Então, esse deslocamento é chamado de fase da onda. Tá bom? Porque chega uma hora que o processo fica tão repetitivo que você não sabe mais distinguir a onda produzida, quem foi a primeira onda produzida e a onda seguinte, tá certo? Então, quando isso acontece, você tem a sobreposição completa da onda sobre ela mesma. Então, você já não pode mais contabilizar matematicamente essa formação da onda, tá bom? E aí, você tem um efeito dessa sobreposição. Bem, e no caso aqui, há uma onda, né, que se progride para a esquerda, a gente tem essa expressão, tá vendo? Onda que propagando-se para a direita, da esquerda para a direita, eu represento aqui com a diferença, kx menos ômega-t. Mas se a onda se propagar para a esquerda, né, do nosso eixo de referência, então vai ser uma soma, kx mais ômega-t, que é uma onda sendo refletida, por exemplo, né? Lembre-se que nós escolhemos a origem de coordenadas para desenhar a onda num certo ponto, eu coloco zero, e aí o sentido positivo do eixo x representa a onda progredindo, aí é kx menos ômega-t, que representa a sua formação, e quando a onda se propaga para a esquerda, que é o sentido negativo do eixo x, aí eu represento com kx mais ômega-t, tá bom? Para representar a onda se propagando para a esquerda. Então, as discussões e as fórmulas desenvolvidas neste capítulo, ele fala aqui, né, embora tenham sido feitas para o caso de uma onda harmônica simples, transversal, também são válidas para ondas harmônicas simples longitudinais, tá? Se fosse o exemplo da corda, né, que comprime, a corda não, um exemplo da mola que comprime e fica distendendo, essas equações são exatamente as mesmas, tá? Só que a única diferença é que a amplitude y está na mesma direção que o deslocamento, que é a oscilação, tá? Que depois a gente vai ver com exemplos mais à frente, né? Então vejamos aqui um exemplo com relação a essa discussão de usar relações trigonométricas, um círculo trigonométrico, para a descrição das ondas transversais, por exemplo. Então vamos lá. Esse exemplo aqui fala isso para a gente. A equação de uma onda transversal progressiva numa corda é y igual a 20 vezes seno de, aí abre colchete, π que multiplica 0,01x menos 2 que multiplica t, tá certo? Fecha parênteses aqui, né? E colchetes também. Então, o que ele tá... Quando eu olho para essa equação e sabendo a expressão original dela, né, que é a fórmula mais geral, tá aqui. Seria y, tanto essa quanto essa, né? Seria y igual a seno de kx menos ômega-t. Eu vou associar essas informações aqui e saber quem é quem, porque ele não falou explicitamente para mim, só deixou montada a equação. Então, veja lá. Quem está multiplicando a função seno é a chamada amplitude. Então, quer dizer que esse número 20 corresponde à amplitude da onda, para a onda senoidal. Então, 20 é medido em unidade, sei lá, centímetros ou metros. Teria que continuar lendo exercício para ver o exemplo. Quem está multiplicando o x corresponde ao chamado número de onda, que é o k, tá certo? 0,01, que tem dimensão do inverso do comprimento. A dimensão dele é 1 sobre metro, ou metros a menos 1, tá? Porque ele tem dimensão. Porque a dimensão do número de ondas tem que eliminar a dimensão da posição da onda, para que fique o número adimensional, que é um argumento da função seno. Senos são relações de proporção. Então, senos tem que ser quantidades adimensionais. Então, K
tem unidade do inverso do comprimento, e o x tem dimensão de comprimento, então o comprimento elimina comprimento, sobra só um valor adimensional. Ômega tem a unidade do inverso do tempo, e então tempo vezes o seu inverso, em termos de dimensão, elimina a dimensão, aí fica só um número aqui. Aí, ok, o argumento da função seno fica uma quantidade adimensional propriamente dita. E aí, porque é assim que é construído o ciclo trigonométrico, ele atende a essas condições. Então a gente tem aqui essa expressão. Quem multiplica x corresponde ao número de ondas, parte dele, né? Porque ainda tem esse fator π para levar em conta. E aqui, menos 2 tem a ver com a frequência angular, junto com esse π aqui, tá bom? Que está aqui na frente, vezes o tempo. Temos tempo aqui na qual a gente tem aqui que x e y eles são medidos em centímetros. Opa, ele avisou a unidade que foi usada para os comprimentos, né? E o tempo em segundos. Ele quer que determine a amplitude, o comprimento da onda e a velocidade e a frequência da onda. Então seria o ato de observar a equação para a gente ter essa relação, né? Então veja lá, o comprimento, no caso, perdão, né? Comparando-se a equação deste com as equações que nós já montamos, essa daqui, né? Que é a equação geral, a gente tem lá que incluindo-se imediatamente, né, que a amplitude seria quem multiplica a função seno, que é o valor 20 centímetros, e a quantidade 2π vezes em centímetros, né, sobre lambda, aqui seria igual a π 0,01. Associando, por associação, quem está multiplicando o x é a quantidade, deveria ser a quantidade 2π dividido por lambda. Então esse 0,01 vezes π corresponde a essa fração aqui, 2π dividido por lambda. Então, isso seria igual a dizer que lambda é medida em centímetros, que seria igual a 2 dividido por 0,01 centímetros a menos 1, que seria igual a 200 centímetros. Tá vendo? Por análise dimensional que nós estamos fazendo essa leitura. Ó. Veja, 0,1 vezes π é resultado dessa conta aqui, 2π dividido por lambda. Então, eu posso isolar o lambda e dizer quanto ele vale para satisfazer essa associação. Então, se o lambda valer 200 centímetros, na hora que eu substituir aqui 200 centímetros, vai ser igual ao que está aparecendo aqui depois da igualdade. Tá bom? O mesmo raciocínio vale para, no caso, a outra quantidade, né, que é o outro termo que está lá no seno, que é a quantidade de 2π centímetros por segundo, vezes o tempo em segundos, dividido por lambda também medido em centímetros. Então, aqui seria igual. Aí lá está aparecendo π vezes 2 vezes segundos é menos 1. Vezes tempo que está em segundos. Então, aqui eu posso associar e encontrar tempo é igual a tempo e todo o resto que multiplica o tempo é igual a todo o resto que está aqui. Então, 2π em centímetros dividido por lambda em centímetros é igual a π vezes 2 segundos a menos 1. Então, isso permite isolar aqui o tempo, né, e a gente poder dizer, no caso, que o comprimento, né, vale igual a 200 centímetros por segundo, né, no caso, não o comprimento, né, mas a velocidade, no caso da onda, né. Então, a gente tem aqui que no caso, a frequência fica igual à velocidade sobre o comprimento da onda, então 200 dividido por 200, 200 centímetros por segundo dividido pelo comprimento que é 200 centímetros, é aproximadamente 1 sobre segundos, que é 1 Hz, ok? Sistema Internacional de Unidades. Então tá aí um exemplo envolvendo a você fazer a leitura da equação, né? No caso de uma onda senoidal. Tá? Então quem multiplica a função senoidal, seno quer dizer o formato da onda, a função seno. Ele tem uma fase, que ele me diz o quanto que uma onda se desloca em relação ao ponto de origem e referência para ver que ela está se deslocando. E quem multiplica a frente é a chamada amplitude da onda. Tá? Que me dá o quão uma função senoidal, o tamanho dela é pequeno, o tamanho é grande, por exemplo. Bem, quanto ao conceito de velocidade de propagação de uma onda em um meio elásticos, né, que na verdade é assim que é possível a onda se propagar no meio material, só se o meio material tiver as propriedades de elasticidade. Professor, então um vidro, por exemplo, não é capaz de propagar onda porque ele é rígido? Não, o vidro ele tem o que você chama de rigidez do vidro é porque comparado com um elástico, por exemplo, que é um material muito mais flexível. Mas o vidro sim, ele também tem elasticidade. Ela acontece em cursos mais curtos, né? Ou seja, vibrar um vidro você só pode fazer em espaçamentos mais curtos do que se você fizesse com uma mola. Mas ele ainda assim faz as oscilações, tá certo? As partículas se concentram, se afastam do mesmo jeito que acontece na mola, só que com um espaço bem mais curto, né? Porque ela tem uma rigidez maior do que a mola, por exemplo. Mas ainda assim ele é. Na natureza, na verdade, não existe um corpo perfeitamente rígido, tá? Na verdade, você sempre vai envolver um corpo com uma certa elasticidade, tá ok? Então, na verdade, nós temos sempre esse tipo de propriedade. Então, vejamos lá, né?
A gente pode dizer aqui que um meio elástico ele é constituído de qualquer material que tende a preservar o seu comprimento, tá? Então forma o volume contra as forças externas, né? E tais materiais possuem forças, que a gente diz aqui, que são forças restauradoras, que tendem a retornar o material à sua condição original, após no caso, remoção das forças externas. Então a força aqui é restauradora, ela é característica do material e tem origem em forças de ligação entre seus átomos ou moléculas, no caso, né, individuais. Então aqui a velocidade de propagação da onda em meios elásticos, no caso, depende em geral das características de elasticidade e da densidade do meio, podendo assim deduzir as seguintes equações para as ondas, né? Então veja lá, olha só, em meios materiais, né, as ondas transversais numa corda pode ser representada assim, tá vendo? A propagação de uma onda, dizer, a velocidade em que uma onda se propaga numa corda, que é uma onda transversal, é igual à raiz quadrada do período dessa onda dividido pela densidade linear da corda. Densidade linear é a razão entre a massa da corda pelo comprimento em que você está fazendo a observação. Então isso é chamada densidade da corda, tá bom? A corda também tem largura e, no caso, volume, né? Então você poderia pensar que ela também tem densidade superficial, que é densidade de área, e densidade volumétrica. Mas, efetivamente, para a propagação de uma onda transversal, o que é mais relevante para a corda é saber o comprimento, que é para onde as partículas vão se fazendo oscilação na sua maior quantidade, né? A corda, essencialmente, não estaria alargando ou se comprimindo, né? Nesse sentido, ela estaria apenas oscilando para cima e para baixo, seria transversal à formação da onda, tá bom? Bem, temos também que, no caso, né, perdão, né, aqui havia citado, eu falei tensão, mas na verdade é período, mas aqui é tensão, é o esforço que está sendo realizado na corda, né, a força que você está produzindo nela para tracionar a corda durante o movimento de oscilação. Então, em meio material, para eu verificar o quão rápido uma onda se propaga, tem relação com quanto a corda está tensionada, por isso que numa corda de violão, por exemplo, você tem a tarraxa que você vai tensionando as cordas do violão, o músico faz isso, né? Para que ele faça a afinação, ele encontre a frequência apropriada para produzir uma nota musical adequadamente. E não só isso, né? Quanto mais esticada essa corda tiver, maior vai ser a velocidade de propagação da onda, né? Porque aí a tensão fica maior, porque quanto maior for a tensão, mais rigidez você está produzindo no material, mais você está diminuindo o efeito de elasticidade dele. E quanto mais você diminuir o efeito de elasticidade, qualquer movimento que uma partícula faça, ela logo transmite para a partícula vizinha, porque a elasticidade está baixa. Então isso vai fazer com que o efeito chamado velocidade de onda se propague cada vez mais rápido. E no caso, é inversamente proporcional aqui ao fator de raiz quadrada, né, da densidade linear. Né? Quanto maior for a densidade linear, mais partículas eu vou ter que produzir movimento. Então vai ser mais difícil, porque eu tenho que dar mais energia para movimentar. Né? Então é mais difícil você oscilar uma corda muito massiva do que uma corda super levinha, né? Em termos de densidade. Tá bom? Então essas são as questões envolvendo aqui a densidade do material. Bom, para ondas longitudinais, num fluido, a gente tem lá que a velocidade de propagação de uma onda longitudinal, por exemplo, o som se propagando dentro da água, ou mesmo no ar, por exemplo, vai envolver a chamada constante, né, de módulo de volumétrico, né, que é o chamado B, que vai me dizer o quanto que um volume diminui em relação ao volume anterior. Então, o ar tem um certo volume por unidade de espaço, né, que você vai estar associando. Quando você produz um som, significa que você vai comprimir o ar que está em volta, em torno da fonte sonora, como uma caixa acústica, por exemplo. E aí você produz esse som, como um alto-falante, né, por exemplo, e aí esse ar vai diminuir, vai comprimir as partículas desse ar. Né? Então, o volume futuro, né, que depois que comprime, é menor do que o volume anterior. Aí, se você dividir o volume novo pelo volume anterior, isso me dá esse módulo volumétrico, né? Quantos por cento o volume diminuiu. Então, a velocidade do som, por exemplo, é proporcional a essa quantidade. E é inversamente proporcional à densidade, no caso, né, a pressão, na densidade do volume, né, a densidade volumétrica mesmo daquele ar. Bom? No caso aqui, só para elucidar, né, essa módulo volumétrico, né, para medida de pressão, envolve, tá vendo, a força dividida pela área de contato em que o alto-falante tem com o ar,
tá certo? Essa área de contato do alto-falante, por exemplo, que é um diafragma, né? Uma placa que fica se deslocando, empurrando o ar para frente e para trás de forma repetitiva. Claro que de propósito nas frequências que você chama de som, né? Uma nota lá que eu havia dado exemplo, né? De 550 Hz. E assim para qualquer outro som que você queira pensar, né? Ou mesmo sons que não são audíveis ao ouvido humano, mas pode ser ultrassons, por exemplo, no caso do morcego, que ele pode ouvir, e assim por diante. Tá vendo aqui, ó, a taxa do volume tem a ver, tá vendo? Esse módulo volumétrico envolve a força sobre a área de contato que o instrumento que está produzindo o som está fazendo, dividido pela variação do volume pelo volume inicial, antes de você fazer o efeito do som produzido. Então essa quantidade pode ser definida aqui também. Bem, a velocidade de uma onda em meios sólidos, em materiais sólidos como vidro, por exemplo, envolve o chamado módulo de Young, que tem uma relação com esse módulo volumétrico, né? Só que no caso para materiais sólidos, né? Que o comportamento é bem diferente dos fluidos, né? Nos fluidos o grau de liberdade é muito grande das partículas, elas podem inclusive rotacionar. Se as partículas rotacionarem na hora que o alto-falante empurrar elas, essas partículas não serão capazes de produzir uma onda sonora, né? Elas vão apenas produzir energia cinética de rotação e não vai causar o efeito de aumento e diminuição de pressão de forma cíclica, né, como a gente tem visto. No caso aqui, envolvendo a velocidade do som, você tem lá, no caso, no meio material, né, aí seria no meio sólido, né, quero dizer, né, o módulo de Young pela densidade volumétrica do material. O módulo de Young atende a mesma lógica que a gente viu agora há pouco do módulo volumétrico, né, que ele envolve as forças sobre as áreas de contato em que você está produzindo a vibração no material, sobre a variação de comprimento dele pelo seu comprimento inicial. Tá? Porque no meio sólido é mais relevante olhar para a direção em que a onda está se deslocando. Tá? Bem, temos essas relações aqui envolvendo, né? E a gente faz aqui uma observação, né, que quando uma onda passa de um meio para outro, a velocidade e o comprimento da onda mudam, enquanto que a frequência se mantém constante. Isso é verdade se o material tiver uniformidade na sua densidade, tá certo? Pois ele é característica da fonte que produz a onda, obedecendo a equação frequência igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda, que é uma quantidade constante. Isso aqui é verdade quando o meio material tem uniformidade, tá bom? Porque, por exemplo, no caso pensando em ondas luminosas, né, a luz, né, visível, quando ela atravessa um meio material, por exemplo, que é uma onda eletromagnética, se ela enfrentar um ambiente ao atravessar um material que tem diferentes densidades, ok. Ela vai mudando a direção e o seu comprimento, mas ela vai conservando a sua forma, a maneira, a repetidas vezes que ela faz o ciclo para se formar. Mas na verdade isso não é bem verdade, porque na verdade quando está tendo a transição, tem situações em que a onda, ao sair de um meio material para outro, né, com densidades diferentes, ela também sofre desvios diferentes a partir daí. Tá? Vamos ver aqui um exemplo para elucidar essa questão que a gente estava tratando dos efeitos das ondas sendo longitudinal e sendo transversais aí, né? Que nós estamos tratando. Então, o exemplo fala assim, né? Qual é a velocidade da onda numa corda de violão cuja massa por unidade de comprimento é de 0,015 kg por metro? Tá? Então, ele deu aqui a densidade linear, né? A cada 1 metro de corda de violão tem uma massa de 0,015 kg. Esse é o significado da densidade linear. Então, nós usamos a letra μ para representar ali, né? E aqui, na qual é aplicada uma tensão de 30 newtons. Tensão é uma força que está tentando esticar a corda, no caso, né? Então aí a gente chama isso de tensão. Mas é uma força. A equação que calcula a velocidade é essa daqui. Raiz quadrada da tensão sobre a corda do violão sobre a densidade linear dela. Então igual aqui 30 newtons dividido por 0,015 kg por metro e extrai raiz quadrada. Olha só que interessante em termos de unidades, né? A quantidade 30 dividido por 0,015 dá um valor 2000. Aqui ele não mostrou unidades, mas poderíamos ver. Newton, na verdade, ele é composto pelas quantidades. Newton é força, né? Então força é massa vezes aceleração. Unidade de massa é quilograma. Unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Olha que interessante. O quilograma do Newton simplifica com quilograma aqui da unidade da densidade linear. Então não tem mais quilogramas aparecendo aqui. O metros do Newton, que é o metro por segundo ao quadrado, junta com esse metro aqui, porque estão em divisão, né? Divisão de frações. Então fica metros ao quadrado. E
A unidade segundos ao quadrado não acontece nada, é permanecido. Então a unidade que fica no número 2000 fica metros quadrados dividido por segundos ao quadrado. Só que quando sair da raiz quadrada, você extrai a raiz quadrada do número 2000, que dá aproximadamente 44,7. Raiz quadrada de metro quadrado é apenas metro. Raiz quadrada de segundo ao quadrado é apenas segundo. Portanto, a unidade corresponde à unidade da velocidade, ou mesmo dimensão de velocidade aqui no caso, né? Então, a velocidade é igual a 44,7 metros por segundo aqui no caso, aproximado, porque essa raiz quadrada não é exata. A dimensão do 2000 estava sendo unidade, dimensão ao quadrado da velocidade, tá? Essa é uma relação aí. Bom, isso atende a que o exemplo queria que a gente mostrasse aí. Mas pode estender esse raciocínio, a mesma coisa para o caso da velocidade do som, né, a velocidade no meio sólido também. Basta saber o módulo de Young, no caso do meio sólido, e o módulo volumétrico, no caso do som na propagação em um fluido líquido ou gasoso, né, estado gasoso. Bem, vamos ver aqui as ondas estacionárias propriamente dita, né? Nós havíamos citado aqui, né? Exemplo da corda do violão, que são ondas que vão refletindo, elas estão, entre aspas, elas estão presas, estão confinadas em uma região do espaço. É isso que é representado, chamado de ondas, no caso, estacionárias, tá bem? Vejamos lá, as ondas estacionárias que têm essas propriedades, tá vendo? Olha só o efeito que tem das ondas estacionárias. Você produz uma onda, ela vai ela se forma no espaço. Quando ela encontra um obstáculo, ela vem refletindo, tá vendo? Vem voltando. Aí você pode ter essa composição de duas ondas, tá vendo? Ou mais ondas aqui formando. Se isso for evoluindo no tempo, você vai observando esses efeitos, ó. A interferência construtiva com a onda e a sua onda refletida, a outra, né? É muito interessante. Então a onda pode sofrer interferência mutuamente, né, com a onda que é refletida. E aí, isso ao longo do tempo, ó, vai tendo essas composições de ondas de forma contínua. E aí nós temos, então, a formação dessas estruturas das ondas com relação a seus mapeamentos, né? Esses pontos onde a corda não oscila nem para cima nem para baixo, sempre vai se formar assim, tá vendo? É os chamados nós que são formados nas cordas, tá certo? Aqui talvez está mais elucidado, tá vendo? Tem uma hora que a interferência é destrutiva na corda, tá vendo? Da formação das ondas. E essa interferência destrutiva forma os chamados nós. Ele sempre se localiza mais ou menos na mesma região. Existe um nó que é absoluto, ele sempre vai existir, que é o nó onde prende a corda numa extremidade, esse é um nó que sempre vai existir, e esse outro nó também. Por exemplo, a corda do violão. Aqui seria a tarraxa, né, que está tensionando, por exemplo, e aqui é um local de ponto de apoio da corda também, onde eu estou com o mouse agora. Aí você pode formar essas ondas, mas também formam nós no meio, tá vendo? Que é um momento onde a corda não sabe nem o que fazer, se ela sobe ou se ela desce, então ela acaba ficando no mesmo ponto. É o chamado nó aqui intermediários, ok? Que vai se formando aqui, né? A onda também forma o chamado ventre, né? Porque quando você vai vendo encontro de cristas e vales de formas repetidas, você tem a formação dos ventres das ondas, tá bom? E aqui, no caso, esses ventres vão acontecendo em diversas regiões. Tá vendo? Que é essa região formada entre a onda que estava indo e a onda que estava voltando, a refletida, por exemplo. Esses ventres a gente pode visualizar em um filme, né? Que você filmando e vendo essas ondas formar, né? E os frames, né, que estão captando a imagem. Por exemplo, nosso olho tem um limite, né, de acima de 24 frames por segundo. 24 imagens por segundo é o limite do olho humano, por exemplo, para ele levar essa informação para o cérebro em termos de consciência, né? Então eu acabo vendo como se estivesse formando várias cordas aqui, né? Então esses são chamados ventres, né, que vão se formando aqui, né? Então se eu ver um filme, né, da corda vibrando, eu posso ter essa situação vista dessa forma, tá ok? Na sua formação e na sua constituição. Então, as ondas, no caso progressivas, você teria esse efeito aqui, né, para você ver a formação de uma onda transversal. Tá vendo? A onda vai se deslocando para a direita, sempre com o mesmo formato, tá vendo? É isso que nós chamamos de onda progressiva. O formato dela vai sendo preservado. Então você tem aqui um exemplo de várias fotografias que foram feitas sobrepostas, e aí a onda se deslocando no espaço, por exemplo. Essa imagem pode estar representando várias fotografias sobrepostas, que é ao longo de instâncias de tempos diferentes, ou são várias ondas produzidas em posições diferentes também. Então eu posso interpretar das duas maneiras. Eu não posso distinguir esses dois eventos, né? Se são várias ondas que foram produzidas ao mesmo tempo, ou se é uma única onda que foi vista em intervalos de tempos diferentes. Tá? E aí eu sobrepus as fotos. Então isso aqui pode ser fotos sobrepostas ou simplesmente uma única foto de várias ondas. Tá? Não consigo distinguir isso. Bom, essencialmente a gente tem esses aspectos ligados às ondas, né? Então na próxima aula nós vamos tratar desses efeitos de ondas progressivas com a sua propriedade, o que ela realmente faz do ponto de vista físico, né? Efetivamente o que uma onda faz é o transporte de energia.
nós vamos justamente estudar esses efeitos de como esses transportes de energia ocorrem, tá bom? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade a essa leitura, tá bom? Até a próxima!